Em Kiriat Arba, a cidade que um dia seria chamada de Hebron, o silêncio pesava mais que o ar do deserto. Sara, a princesa, a matriarca, a companheira de uma vida inteira, havia partido. Aos 127 anos, sua jornada terrena chegou ao fim, deixando para trás um vazio na tenda e no coração de Abraão. Ele se levantou de diante de sua morta, e o peso de um século de memórias, risos e provações desabou sobre seus ombros. O pranto de Abraão não era apenas pela esposa, mas pela metade de sua própria história que agora jazia imóvel. Cada lágrima era um tributo à mulher que deixou sua pátria, que riu da promessa de um filho na velhice e que o viu nascer, cumprindo a palavra de Deus. Com a alma enlutada, mas o espírito firme, Abraão se apresentou aos filhos de Et, os donos daquela terra. Sua voz, embora marcada pela dor, era de um peregrino cheio de dignidade. Sou um estrangeiro e residente entre vós, disse ele, com humildade. Dai-me a posse de uma sepultura, para que eu possa sepultar minha morta naquele pedido. Havia mais do que a necessidade de um túmulo. Havia o anseio de fincar a primeira raiz física na terra que Deus lhe prometera. Os hititas, movidos por respeito, responderam: Ouve-nos, Senhor. És um príncipe de Deus no meio de nós. Sepulta tua morta na mais escolhida de nossas sepulturas. Mas Abraão não queria um favor, ele buscava uma posse. Seu olhar se voltou para Efron, filho de Zoar, dono da cova de Macpela, um lugar guardado no fim de seu campo. O diálogo que se seguiu foi uma dança de honra e respeito. Efron generosamente ofereceu não apenas a caverna, mas todo o campo sem custo algum. Contudo, Abraão insistiu em pagar o preço justo. 400 ciclos de prata. Não era uma simples transação comercial, mas um ato de fé. Aquela prata, pesada e contada diante de todos, selava a primeira aquisição de Abraão na terra prometida. Era a prova de que, mesmo diante da morte, ele acreditava no futuro. A caverna de Macpela tornou-se mais do que um túmulo. Tornou-se um marco, um altar de esperança. Ali, Abraão sepultou Sara. Ao depositar seu corpo na rocha fria, ele não enterrava a promessa, mas a semeava. Aquele pedaço de chão era a garantia de que a herança divina não era uma miragem no deserto, mas uma realidade que começava a tomar forma. Um passo de cada vez. O luto de Abraão ensina que honrar os que partiram é também um ato de fé no porvir. A morte de Sara não foi o fim da aliança, mas a ocasião em que a promessa de Deus ganhou seu primeiro endereço físico. E assim, em meio à dor, a esperança foi plantada na terra, aguardando o tempo em que floresceria para toda uma nação. A morte não pode anular o que Deus prometeu. Ela apenas nos lembra de que nossa esperança não está nesta vida, mas na fidelidade daquele que cumpre cada uma de suas palavras.